Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos começar o primeiro vídeo da série Cerimônia de Casamento. Serão 5 vídeos que a gente vai trazer para vocês muitas informações e muitas dúvidas que vocês têm ao longo do processo do planejamento e a gente vai ajudar vocês com isso. Nós vamos passar para vocês as orientações que geralmente nós passamos para os nossos casais quando a gente vai montar a parte do cerimonial. É claro que quando a gente está falando de um casamento dentro de um templo religioso, dentro da igreja, é sempre muito importante a gente seguir as regras locais. Porque alguns locais, algumas igrejas, elas possuem algumas regras em relação à quantidade de abertura de portas, a quantidade de padrinhos que pode ter no altar. Então é sempre muito importante a gente seguir as regras do local. Quando a gente está fora do templo religioso, aí a gente tem mais flexibilidade para poder trabalhar esse cerimonial. Então é a partir dele que agora a gente vai começar a falar para vocês um pouquinho sobre essa organização e essa montagem do cortejo. Vamos às entradas. Começando pela entrada do noivo, o noivo ele pode entrar com a mãe ou com alguma outra figura feminina da família, então pode ser irmã, uma tia, e daí ele pode entrar em primeiro lugar, ele abre o cortejo, seguido dos pais e dos padrinhos, ou então ele pode entrar num segundo momento, numa outra música separada, então entram os pais e os padrinhos primeiro e depois entra o noivo. E tem uma terceira opção, caso os noivos não optem por entrar, fazer o cortejo, fazer a entrada, eles já ficarem posicionados, tanto o noivo quanto os pais e os padrinhos no altar. Agora, a entrada da noiva, ela pode ser feita de algumas formas. Usualmente, ela entra com o pai, ou pode ser feita com algum outro membro masculino da família, um irmão, um tio, algum amigo querido. Ela pode entrar com a mãe também, ou, se preferir, pode entrar sozinha. Agora, a entrada das crianças, ela é feita conforme a função que a criança vai exercer no cerimonial. Então, ela pode levar as alianças, que pode ser antes ou depois da entrada da noiva, no meio da cerimônia, quando o padre anuncia a entrada das alianças ou o celebrante. Ou então, ela pode ser feita antes, dependendo da função. Então, se ela entrar com uma plaquinha do Lá Vem a Noiva, ela tá linda, ela entra antes da noiva para anunciar a entrada da noiva. Pode ser feito também a entrada de artigos religiosos, imagens, para poder homenagear alguma santa de devoção, para ficar mais especial a cerimônia e caracterizar alguma preferência religiosa dos noivos. Falando agora sobre posicionamento no altar. Então, quando a gente tem a flexibilidade para a gente poder trabalhar esse cerimonial, geralmente a gente coloca os pais mais próximos da mesa de celebração. E daí por diante a gente vai seguindo com os irmãos, com os tios, com os primos. Então todas essas pessoas que têm um grau de parentesco maior com o casal ficaram mais próximo da celebração. E aí finalizando de repente com um casal de amigos, que ficaram mais às pontas. Bom, agora vamos aos cumprimentos. Essa é uma das grandes dúvidas dos casais. Como que a gente organiza esses cumprimentos? Nós geralmente orientamos de 2 formas e é as que mais acontecem. A primeira delas, primeiro, os noivos vão até os pais e padrinhos cumprimentá-los, considerando que o noivo vai cumprimentar primeiro a família da noiva e a noiva a do noivo, então eles ficam primeiro de lados opostos e finalizam os cumprimentos com as suas respectivas famílias. A segunda forma dos cumprimentos, que geralmente acontece, é quando os padrinhos vão até os noivos que ficaram posicionados no altar, cumprimentam eles e já saem no cortejo. E aí geralmente nessa forma a gente costuma começar pelos casais de amigos, os que ficaram mais na ponta ou os que entraram por último, para finalizar com os pais, que geralmente é onde a gente tem aí um momento de maior emoção também. Bom, agora falando das saídas, os noivos podem sair de 2 maneiras. Eles podem sair primeiro, seguido dos pais, dos padrinhos e das crianças. E a forma mais usual que a gente também recomenda é que os noivos saem por último. Então, sai primeiro os pais, os padrinhos, as crianças. E daí a gente forma como se fosse um túnel na saída da igreja ou na saída da cerimônia para recepcionar os noivos na saída. Daí os padrinhos geralmente
jogam bolinhas de sabão, soltam balões de gazélio, tem aqueles spikers em cerimônias noturnas. Eles recebem os recém-casados após o final da cerimônia. Bom, estamos chegando ao final do vídeo, mas antes disso, para a gente finalizar, a gente quer deixar algumas dicas gerais das nossas vivências, para ajudá-los também, e acho que é muito importante que a gente esteja alinhado primeiramente com a questão da pontualidade. Esse é um item muito importante. Se os padrinhos se atrasam, a gente não consegue começar o cerimonial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, perder time de festa, perder time do momento, de repente, de um pôr do sol. E muitas vezes, principalmente quando o casamento é realizado na igreja, não pode ter atrasos, né? Então é muito importante que todo mundo colabore e que todo mundo cumpra com os horários para que a gente possa começar no horário combinado. Uma outra dica importante em relação aos cumprimentos é fazer os cumprimentos simultâneos somente quando vocês têm contratado uma equipe com 2 fotógrafos e 2 cinegrafistas, porque daí cada um vai estar com um fotógrafo e um cinegrafista registrando o momento dos cumprimentos, tanto da noiva quanto do noivo. Uma outra dica importante que geralmente a gente faz é colocar todas as madrinhas para entrar do lado esquerdo e somente a noiva como destaque para entrar do lado direito. Ainda assim, como a gente já falou aqui no vídeo, é importante sempre saber as regras locais, porque algumas igrejas ainda assim colocam todas as mulheres do lado direito. E uma outra dica também na hora de convidar os padrinhos, né, é saber se o local da cerimônia comporta o número de padrinhos no altar. Porque às vezes vocês escolhem uma capela, uma igreja que tem um altar muito restrito e tem as 5, 6, 7 padrinhos de cada lado. E daí fica todo mundo muito apertado, às vezes as madrinhas ficam na frente, os padrinhos ficam atrás, e daí não fica esteticamente bonito para as fotos, ou precisa ser ajustado, né? Colocar as madrinhas todas sentadas, os padrinhos em pé atrás. Então é sempre importante avaliar isso na hora da escolha dos padrinhos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.